Olá, seja muito bem-vindo a este debate, o quarto e último debate temático, partindo do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a pobreza em Portugal. Hoje vamos falar do papel da solidariedade social na pobreza e no combate à pobreza em Portugal e connosco temos três convidados, dois membros da equipa deste estudo e um comentador, todos especialistas e estudiosos desta matéria no nosso país. São eles Francisco Branco, ele é professor da Universidade Católica, Fernando Bessa, professor da Universidade do Minho e Fernanda Rodrigues, professora da Universidade Católica. Olá aos três, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar por si, Francisco Branco, por perguntar-lhe, perante um estudo tão rico na sua análise e que permite tantas conclusões, especificamente no que diz respeito à solidariedade social, quais são as conclusões que ressaltam na sua opinião? Em termos simples, poderemos dizer que as solidariedades exercidas pelas políticas públicas, portanto a solidariedade pública através das políticas sociais e das políticas públicas, não funcionam de uma forma limitada na compensação dos desequilíbrios que se verificam provocados pelo mercado de trabalho. Isto é, o mercado de trabalho que está assente em salários baixos, o mercado de trabalho que apresenta uma elevada segmentação do mercado de trabalho e, portanto, que dá lugar a problemas de trabalho atípico, precariedade e desemprego. E, portanto, as políticas públicas não correspondem, digamos, à solução do desequilíbrio que é provocado por isso e a pobreza é, portanto, explicada por isso, não é? Por outro lado, as solidariedades familiares, portanto, são um mecanismo que vai ajudar a mitigar os problemas e as limitações que acabam por ocorrer. Portanto, no fundo, elas ajudam a limitar a intensidade da pobreza, mas obviamente não têm condições de poder substituir o papel das solidariedades públicas na resposta aos problemas da insuficiência de rendimentos derivados do trabalho ou derivados das pensões ou de outros benefícios sociais. Deixe-me sublinhar, portanto, na sua opinião, o que ressalta deste estudo é que a eficácia da bateria de instrumentos de solidariedade social do Estado acaba por ser limitado. Limitado, claramente limitado. Portanto, em todos os perfis que nós analisamos, portanto, que nós identificamos, portanto, quer nas pessoas idosas, quer naquilo que chamamos o perfil dos precários, quer no que refere o perfil dos desempregados, quer no que refere ao perfil dos trabalhadores pobres, em todos eles se verificam limitações significativas das políticas públicas para procurar compensar, digamos, as limitações que decorrem dos rendimentos que as pessoas oferem ou pelo trabalho, ou quando não o têm, portanto, no desemprego, ou quando o oferem através das pensões, portanto, das pensões. Fernando Bessa, a mesma pergunta para si. Nós já vamos olhar em detalhe para as várias medidas, mas antes queria perguntar-lhe quais são, na sua opinião, as grandes conclusões deste estudo. Enfim, sem repetir o que o meu colega Francisco acabou de dizer, eu creio que nós encontramos justamente uma certa tensão entre a relevância, mas a insuficiência do Estado de Providência. E, portanto, nós só estamos aqui e só fizemos o estudo justamente porque existe pobreza e, portanto, significa que aquilo que é um grande objetivo do Estado de Providência, ou o objetivo maior, que é eliminar a pobreza, não foi alcançado, e, ao mesmo tempo, a existência de outras formas de solidariedade, nomeadamente as baseadas na família e na vizinhança, que são importantes, mas também são insuficientes para combater justamente a pobreza e os efeitos da pobreza nos indivíduos, a par juntamente num contexto, ou que ocorre num contexto decrescente, e isto é particularmente evidente no contexto urbano, ocorre num contexto de deslaçamento social, ou se quiserem, para simplificar, de um forte individualismo em que os próprios indivíduos vão perdendo alguns laços, não apenas com a família, mas também com a própria vizinhança e com tudo o que isso tem de impacto justamente nas formas de entreajuda que tradicionalmente, historicamente, ocorriam nas sociedades, sobretudo em sociedades mais recuadas no tempo. Essa limitação das consequências, Fernando Bessa, é uma questão
de dinheiro, ou seja, é porque é pouco dinheiro ou não, é uma consequência sobretudo do desenho das medidas? Eu creio que podemos dar uma resposta de dois níveis. Em primeiro lugar, é manifestamente uma questão financeira, isto é, o valor que é atribuído aos indivíduos que estão em situação de privação material é insuficiente, e isso remete para um debate mais amplo que hoje está na ordem do dia, sobretudo na decorrência daquilo que foi o discurso de Joe Biden na semana passada ao Congresso dos Estados Unidos, que é justamente o problema da desigualdade, e depois nós podemos descer a um outro nível, ou passar para um outro nível, que é justamente o do desenho das medidas e ver em que medida é que as medidas existentes são ou não são eficientes do ponto de vista da luta contra a privação material e as formas de pobreza, que não se resume apenas, obviamente, à questão material, é também à falta de outros recursos, no sentido dado, por exemplo, por Amartya Sen, o Prémio Nobel de Economia indiano, relativamente à capacidade de dispor de recursos para que a pessoa possa lutar por uma vida e por um futuro mais feliz e que possa concretizar as suas expectativas. E, portanto, aí estamos a falar de outros recursos, como, por exemplo, o acesso à educação ou o acesso ao sistema de saúde e à luta contra a doença, que é particularmente evidente. O nosso estudo justamente mostra que um dos fatores importantes para empurrar um indivíduo para a pobreza em Portugal ou para o manter numa situação de pobreza é justamente o da doença. Esse é um tema que tem sido prevalecente nestes nossos debates, tem sido que não é apenas uma questão de dinheiro, tem sempre a ver com uma grande diversidade de necessidades e que passam também pela educação, como dizia, pela habitação, pelos transportes, pela saúde, etc. Fernanda Rodrigues não esteve envolvida na equipa que fez este estudo, mas é uma profunda conhecedora e estudiosa desta matéria, e isso permite-nos também ter um olhar mais distanciado sobre as conclusões deste estudo, e, portanto, o que lhe pedia para começar era precisamente um primeiro comentário em geral sobre as conclusões deste estudo. Bom, eu queria deter-me em primeiro lugar na questão que foi colocada aos meus colegas de painel, que é relativamente à compreensão da solidariedade social aqui neste estudo. E gostaria de ressaltar duas ou três ideias que, do meu ponto de vista, são fundamentais. Em primeiro lugar, a ideia de que neste estudo a solidariedade social é entendida e é analisada não com uma visão contemplativa, mas com uma visão crítica. Exatamente porque a solidariedade social em Portugal tem um peso muito significativo, corremos às vezes o risco de ter sobre a solidariedade social uma visão contemplativa. Isto é, tudo que é solidariedade social é bom e é suficiente. O que, de facto, o estudo vem demonstrar, em primeiríssimo lugar, a vantagem e o caráter positivo das solidariedades informais, mas ao mesmo tempo, digamos, os seus limites e, digamos, as áreas em que ela seguramente mais se fragiliza. Isto em primeiro lugar. E dentro dos aspectos positivos eu gostaria de acrescentar um ao que os meus colegas já disseram, e que é também no seio da solidariedade social que se forjam muitas das estratégias, diria eu, de aprendizagem de sobrevivência. E que, tal como muitas vezes passa a pobreza de geração em geração, algumas dessas estratégias também se veiculam pela via da solidariedade social. E, portanto, gostaria de, por outro lado, e relativamente aos seus limites, dizer que é também no âmbito, muitas vezes, da própria solidariedade social que se forjam simultaneamente noções de resistência, mas também de resignação. Então, digamos que nós estamos perante um campo que é um campo plural e que é um campo de um grande potencial, mas também de um conjunto de limites para os quais é preciso olhar. Este foi o que eu quis ler, talvez, julgo que foi o que os meus colegas do estudo quiseram dizer, mas foi colocar a solidariedade num lugar de poder ser analisada e depois ser entendida no que ela contribui, mas também no quanto ela pode ser escassa. Vamos olhar para
para a bateria de instrumentos que existem e para os instrumentos que não existem. Francisco Branco, há pouco falava dos perfis de pobreza e eu recordo a quem nos está a ver que o estudo distingue 4 perfis de pobreza, portanto, trabalhadores de baixo rendimento, precários, desempregados e idosos. Vamos olhar para os desempregados. O subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego, que hoje existem, eles estão adequados às necessidades dos desempregados pobres? Não, penso que sobre isso há um consenso bastante significativo entre os estudiosos deste problema, de que hoje em dia o desenho do subsídio de desemprego e do subsídio ao desemprego não estão adequados às características do mercado de trabalho. Portanto, quer ao estoque de desempregados que existem no nosso país, quer relativamente aos fluxos que se verificam entre emprego, desemprego, precariedade, quer em relação depois aos próprios mecanismos de compensação da perda de rendimentos que se verificam. Porquê? Porque os critérios de elegibilidade, quer dizer, para as pessoas poderem beneficiar do seu desemprego, têm que ter já uma carreira contributiva com contribuições para a Segurança Social, portanto, que muitas vezes não está adequada à precariedade das relações de trabalho ou à intermitência das relações de trabalho, e depois os limiares de rendimento que estão fixados para as pessoas poderem beneficiar, por exemplo, para o subsídio social de desemprego, são manifestamente baixos, não é? E, portanto, o que é que isso conduz? A que, como está completamente comprovado por todos os estudos e indicadores sobre o subsídio de desemprego, há uma grande parte das pessoas desempregadas que não beneficia da proteção social no desemprego. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vão ser protegidas por outras redes de proteção que têm uma menor eficácia ainda no combate à pobreza, como é o caso do RSI, do Rendimento Social de Inserção ou de outras medidas. Fernando Bessa, a mesma pergunta sobre os desempregados. Sim, mas antes de responder, se me permite apenas fazer um pequeno comentário àquilo que foram as observações com as quais eu concordo da Fernanda Rodrigues. Dizer que nós temos um olhar crítico relativamente às políticas sociais no domínio da solidariedade não quer dizer que nós temos um olhar crítico no sentido de manifestarmos oposição à existência do Estado de Providência ou do Estado de Bem-Estar Social ou do Estado Social, conforme queiramos designar. E é importante, não obstante, nós reconhecermos a existência de limitações no que tem a ver justamente com a capacidade do atual Estado de Providência português de lutar contra a pobreza. É necessário atender que sem ele a situação dos mais pobres seria bastante pior. E se dúvidas existem sobre isso, basta consultar, por exemplo, os dados disponíveis, quer no INE ou no Pordata. Por exemplo, no Pordata, para 2019, nós podemos ver que a situação o risco de pobreza se coloca em torno dos 16%, 16,2% para ser rigoroso, e se nós evacuarmos as transferências sociais de qualquer tipo, estaríamos a dizer que cerca de quase metade, 42,4% dos portugueses, dos cidadãos, ou melhor, dos cidadãos residentes em Portugal, estariam em situação de risco de pobreza. E se considerarmos apenas a situação após as transferências de pensões, já falaríamos pelo menos num quarto da população em risco de pobreza. E, portanto, isto são dados indiscutíveis que mostram justamente a relevância social e política da existência de um Estado de Providência. O que, no meu entender, é necessário justamente encontrar formas para que ele possa ser mais robusto, considerando as capacidades financeiras e económicas existentes no país. Relativamente aos instrumentos, é evidente que há aqui lacunas, o Francisco já deixou bem claro, quer na quantidade, quer no tempo, quer também na própria forma como eles estão construídos para responder a situações, eu diria, mais convencionais, mais clássicas de relações laborais. Num contexto de novas formas cada vez mais intensas de relações
relações laborais definidas no passado como atípicas e que hoje nós corremos o risco de ter que as classificar como típicas, como estamos a pensar, por exemplo, no quadro do emprego gerado por aquilo que se chama a economia do biscate, os ingleses, a expressão inglesa é the gig economy, ou o trabalho em torno da chamada economia das plataformas. Nós temos que encontrar, obviamente, respostas que permitam definir esquemas, estruturas, medidas concretas que permitam proteger estes trabalhadores, não apenas em situação de desemprego por falta dele, mas também em situações relacionadas com a incapacidade para o trabalho, seja ela decorrente ou de doença ou de acidente profissional. E, portanto, eu creio que aqui entrará, obviamente, uma outra discussão em torno, por exemplo, do rendimento universal ou da renda básica universal, que é outro debate que está hoje em cima, digamos, da mesa social e política, sobretudo na Europa. Já falaremos disso. Fernanda Rodrigues, pareceu-me que queria intervir. Sim, ia só complementar uma coisa que o Fernando tinha dito por relação à solidariedade, que eu defini para mim que a forma como eu olho para a solidariedade, designadamente as solidariedades informais, é que podíamos designá-la como uma solidariedade de compensação, mas não de substituição. Isto é, a convivência com o Estado Social é inevitável e, do meu ponto de vista, é tão inevitável que um Estado Social mais forte traz também solidariedades informais mais fortes, porque as protege e porque lhes dá garantia também de funcionamento. Era o meu complemento relativamente ao Fernando e contribuição para o debate. Francisco Branco, quando se olha quer para os desempregados, como dizia há pouco, aliás, quer para os precários, nós vemos que o rendimento social de inserção é provavelmente o principal apoio que hoje existe. Que tipo de melhorias ou adaptações é que devem ser introduzidas no que diz respeito ao RSI? Deixe-me só, de qualquer forma, sublinhar um aspecto que o meu colega Fernando disse, que de facto é importante quando estamos a olhar de um ponto de vista crítico para o papel das sociedades públicas, não esquecer aquilo que ele sublinhou, de que sem de facto o papel das políticas públicas e sociais, portanto, a expressão da pobreza no nosso país seria avassaladora. Aliás, como em todos os países em geral, mas agora estamos a falar do nosso e é isso que nos interessa particularmente. Ainda à sua questão, Pedro. Ora bem, quando nós olhamos para a trajetória talvez seja importante referir o seguinte: quando se cria o rendimento mínimo garantido, depois mais tarde designado do rendimento social de inserção, o seu objetivo sempre foi claramente de combater as chamadas situações de pobreza mais extrema e de maior intensidade da pobreza. Portanto, ele não foi desenhado nunca com a aspiração de ser uma medida eficaz no que seria, poderíamos dizer, de eliminação da situação de pobreza. Portanto, mas de aliviar a pobreza extrema e a pobreza mais intensa que afeta, porque nem todos os pobres têm o mesmo nível de intensidade de pobreza. As pessoas podem ser pobres muito perto da linha de pobreza, quando estamos a falar da forma como a Eurostat define o índice de pobreza, ou estão muito mais afastados dessa linha e, portanto, vivem uma situação de maior intensidade. Agora, quando olhamos para o percurso do RSI no nosso país, nós verificamos o quê? Até 2010, o RSI, a prestação do RSI representava 64% face à linha de pobreza. Isto é, não chegava aos 100% e levava, digamos, o nível de rendimento das pessoas beneficiárias a 64% da linha de pobreza. Com as alterações que se verificaram no nosso país em 2010, em 2014, não é? E, portanto, esse valor baixou consideravelmente. Portanto, posso dizer que em 2012 passou para 45%. Portanto, menos de 50% do limiar de pobreza, e em 2018, apesar da revalorização e das alterações que foram introduzidas após, digamos, o final do programa de assistência, portanto, ao nosso país, designado vulgarmente de Troika, o governo que então tomou posse após esse período, reverteu algumas limitações que tinham sido introduzidas e, no entanto,
como os salários tenderam a aumentar, portanto o salário mediano do país tendeu a aumentar, ou em 2018 esse valor cifrava-se em 37%. Portanto, o que significa que o RSI não está sequer, digamos, se o compararmos com aquilo que foi o seu projeto inicial e a maneira como ele foi desenhado inicialmente, está muito longe daquilo que era inicialmente. E hoje, face às situações que nós temos de abrupta eventual queda de rendimentos, seja por situações de crise económica ou social, seja por situações como aquela que vivemos recentemente e que estamos ainda a viver, de uma situação pandémica e de uma crise sanitária, portanto, nós precisamos de um instrumento que possa, de facto, ser uma segurança de rendimento mínimo para os cidadãos portugueses. E isso implica que, de facto, deve ser encarado seriamente uma necessidade de revisão e de reforma deste instrumento, que é um instrumento essencial. É o único que garante é o único que tem um caráter universal. Isto é, que pode beneficiar qualquer cidadão que se veja privado de um rendimento. Ou seja, algo próximo do rendimento básico universal, que ainda há pouco falávamos? Isso é um outro debate. Então não vamos para já mudar para esse debate. Vamos continuar no RSI. Fernanda Rodrigues, quer acrescentar a sua análise em relação ao RSI? Com muito gosto. Relativamente ao RSI, ela é de facto uma das grandes promessas no campo do enfrentamento da pobreza. E de facto, como disse o Francisco Branco, ele tem vindo a desvalorizar-se relativamente àquilo que foi o seu fôlego inicial. Eu diria que ele se desvaloriza de duas formas. Desvaloriza-se do ponto de vista monetário e financeiro da prestação, que é obviamente significativa para as pessoas em situação de pobreza, mas tem-se desvalorizado também pelas oportunidades que tem aberto para a inserção, ou para, se quisermos, a inclusão das pessoas nos vários campos da sua vida social e da sua vida laboral. E, portanto, eu julgo que estamos a precisar de um novo fôlego para o rendimento social de inserção, nesta dupla vertente, na dupla vertente de o entender, de facto, como uma compensação financeira, como uma acrescida distribuição de uma prestação monetária, mas ao mesmo tempo não o deixar desvalorizar do ponto de vista da componente da inserção. E a componente da inserção é exigente, não só financeiramente, mas é exigente do ponto de vista da qualificação dos técnicos, das equipes, do próprio trabalho com as instituições que lhe dão corpo. E eu julgo que essa é uma reforma necessária e urgente relativamente ao RSI. Pode exemplificar, para que percebamos melhor o que é que quer dizer com inserção social associada ao RSI? A componente da inserção social reconhece exatamente a pluralidade de dimensões da pobreza. E então, o que vem dizer é, num agregado pobre, não faz falta só, digamos, a componente monetária. O acesso à educação é fundamental. Usar plenamente os recursos de saúde é outra das componentes. No campo da educação, no campo da habitação. E muitas vezes, digamos, os destinatários desta medida não têm, digamos, à sua mão tudo aquilo que é necessário para ser bem-sucedidos no acesso a estas várias áreas. E isso implica que haja uma mediação profissional que tente encontrar, em conjunto com estes cidadãos e cidadãs, os melhores caminhos para chegar à saúde, para chegar à educação, para chegar à justiça, como aliás vem até mencionado no próprio estudo, não é? Os acessos, não é? A esses recursos, a esses direitos, para promover. Porque, no fundo, a pobreza também acaba por produzir formas de exclusão em relação a várias dimensões e direitos. Fernanda, desculpa ter interrompido, no sentido de que, efetivamente, um dos aspectos que se espera também com o rendimento social de inserção é que ele não seja apenas uma componente monetária, que é fundamental e que até, de alguma forma, tem sido desvalorizada, mas também que seja um catalisador de oportunidades para a inclusão social em várias dimensões que são essenciais para a superação da pobreza ou para a limitação da pobreza. Fernando Bessa quer também contribuir para esta discussão sobre o RSI.
Quero sim, apenas para dizer justamente que isto trata-se de um instrumento, é mais um, se nós pensarmos em medidas, eu creio que é preciso dizer que o caminho da luta contra a pobreza pode ser imaginado como uma autoestrada com muitas vias, onde existem várias vias para avançar, onde colocamos, digamos, veículos em movimento para lutar contra os efeitos produzidos pela desigualdade social. E eu creio que o RSI, ou, eu gostava mais, e creio que os meus colegas irão concordar, eu gostava mais da expressão rendimento mínimo garantido, e já vou justificar porquê, visa justamente não apenas minimizar os efeitos materiais concretos da privação na vida dos indivíduos, mas também dar-lhes recursos para eles empoderar, para eles terem mais capacidade, para eles terem aquilo que eu referia na intervenção inicial, terem disposição, terem capacidade de dispor de recursos, tendo em vista justamente agir no sentido de lutar por uma vida feliz, saudável e longa. E, portanto, significa capacidade de acesso à educação, de melhoria das capacidades educativas, das competências profissionais, enfim, de todo um conjunto de aspectos que, de facto, dão capacidade aos indivíduos para agir no contexto da vida social em que se inserem. Mas, relativamente aos nomes, a mudança não é apenas uma questão de nome. É que eu creio, e isto é uma interpretação, teremos que perguntar ao grande mentor do programa inicial, do primeiro governo de António Guterres, Paulo Pedroso, sobre o que é que esteve subjacente. Esta é a minha leitura. Subjacente ao rendimento mínimo garantido, aliás, o nome, creio que não deixa outra interpretação, está subjacente justamente o princípio de um rendimento porque se existe e não de um rendimento para existir, que é justamente a ideia de um rendimento ou de uma renda básica universal, que tem a ver com a partilha da riqueza disponível numa dada sociedade por todos os indivíduos. Quando nós mudamos de rendimento mínimo garantido para rendimento social de inserção, estamos justamente a evacuar esta dimensão filosófica e moral que diz que a riqueza existente deve ser partilhada por todos os cidadãos, independentemente daquilo que é a sua condição à nascença ou daquilo que eles fazem ao longo da sua vida. Fernanda Rodrigues, mudemos agora de perfil. Vamos falar dos idosos e falar, portanto, de outro apoio, do CSI, do Complemento Solidário para Idosos, que retirou muita gente da pobreza quando foi lançado. Mas a minha pergunta é se hoje, e perante até aquilo que conhecemos agora com este estudo, se continua a ser eficaz. Se nós medirmos a sua eficácia pela abrangência, e ele ainda hoje chega a, como sabemos, 171 mil cidadãos e cidadãs, o que de facto tem alguma expressão no campo do combate à pobreza. De qualquer forma, eu julgo que houve recentemente uma tentativa de recentramento do CSI, como ele é designado vulgarmente, por duas razões. Primeiro, para o retirar da relação de condição de recursos dependente dos familiares que podem apoiar, ou que podem estar envolvidos na economia familiar. E, por outro lado, também relativamente às prestações de saúde. Eu diria que, efetivamente, estes são dois caminhos fundamentais para a necessidade de revalorizar esta prestação. Eu julgo que enquanto tivermos, de facto, a herança, uma pesada herança, e que eu penso que será persistente por algum tempo, de ter de compensar muito baixas pensões que as pessoas têm, quer de velhice, quer de invalidez, esta é para velhice, de facto necessitamos de mecanismos de compensação. De preferência, mecanismos de compensação por direito. E que a ideia da condição de recurso, numa prestação como esta, que é claramente de compensação de uma trajetória de trabalho que não foi suficientemente protegida,
deveria estar, digamos, a salvo da condição de recurso e ser instituída como um direito associado, de facto, à existência dessa pessoa e descartar a necessidade de incluir, só em condições, digamos, muito, muito particulares, a presença e a contribuição da própria família. O mesmo relativamente a outras despesas. Até há pouco tempo, as pessoas que faziam despesas, por exemplo, em matéria de saúde, tinham que as fazer e só eram remuneradas, estas despesas só seriam pagas posteriormente. Isto é, obviamente, um mecanismo para o não uso da saúde, ou para um uso muito precário da saúde. E, portanto, eu julgo que esta prestação continua a justificar-se enquanto tivermos de compensar estas trajetórias e que ela deveria ser, de facto, expurgada desta condição de recurso, aproximá-la de uma prestação universal face à exiguidade das pensões e também noutros meios, da saúde e de outros que possam existir. A educação já não se coloca, talvez, nesta idade. Francisco Branco e Fernando Bessa querem comentar? Francisco, se me permite, eu aproveito já apenas para um brevíssimo comentário às palavras da Fernanda e, quiçá, para contrapor o meu pessimismo, um certo pessimismo da minha parte, a um certo otimismo da Fernanda. Eu creio que é preciso justamente sublinhar que quando nós falamos de reformados pobres, nós estamos a falar justamente de uma consequência do que foi a vida destas pessoas. Elas são hoje pessoas pobres porque foram toda a vida trabalhadores ou viveram em situação de laboral um pouco precário, indefinido, etc., em situação de pobreza. E é aqui que entra o meu contraponto com o que disse a Fernanda. Eu tenho algumas dúvidas, aliás, inquietações sobre o que pode ser o futuro de uma parte significativa dos trabalhadores atuais. Isto é, quer os mais velhos, quer até os mais jovens, numa circunstância de fortíssimo incremento da precariedade. Isto é, os trabalhadores que hoje e que foram objeto do nosso estudo e que estão numa situação de pobreza serão no futuro os reformados pobres. E, portanto, deste ponto de vista, eu creio que nós temos que discutir, como estamos aqui a fazer, e encontrar respostas sociais que possam justamente combater estas dinâmicas sociais que são, obviamente, do ponto de vista social, graves e que são impactantes na vida de quem por elas é atingido. Francisco Branco, isto então das áreas críticas de intervenção. Este é um debate particularmente importante. Relativamente àquilo que os meus colegas disseram, eu queria sublinhar o seguinte, pegando nas últimas palavras do Fernando, de facto, temos que estar particularmente vigilantes, porque aquilo que hoje se verifica com as pessoas mais velhas, que fruto da forma como evoluiu o sistema de proteção social na velhice desde 1919, portanto na Primeira República ainda, até à nossa situação atual, e que levou a que muitas destas pessoas não tenham conseguido ter uma carreira contributiva que permitisse ter uma pensão que lhes permita viver com dignidade e sem estarem numa situação de pobreza, mas na verdade as condições que hoje estão a produzir no mercado de trabalho, se não podem ser comparadas com aquilo que se vivia então, porque hoje temos um sistema de proteção social que está desenhado de uma outra forma e que permitirá reduzir esse impacto, mas a precariedade e a intermitência entre emprego e desemprego, portanto, não dando origem a carreiras contributivas contínuas, pode estar, obviamente, a gerar aqueles, como dizia o Fernando, vão ser os novos pobres, os novos reformados pobres. Portanto, é uma questão sobre a qual tem que haver, de facto, muita atenção. Mas voltando ao CSI, e àquilo que a minha colega Fernanda Rodrigues dizia, talvez valha a pena situar que o CSI é adotado numa determinada altura, mudando aquilo que era a orientação que estava a ser de alguma forma consensualizada na sociedade portuguesa entre os principais atores políticos, os partidos políticos principais, que era a de que as pensões mínimas da segurança social deviam convergir com o salário mínimo. Num determinado momento desta trajetória, esta orientação é abandonada porque se considerou, no fundo, que isso não seria a forma mais adequada e mais eficaz de combater a pobreza entre as pessoas idosas, porque nem todas as pessoas que recebiam pensões
mínimas eram efetivamente pobres, portanto tinham outros recursos e outras condições e, portanto, houve esta orientação para uma política, digamos que, como a Fernando Rodrigues dizia, está sujeita à condição de recurso. Isto é preciso provar que se é um pensionista pobre para poder beneficiar do CSI. Ora bem, quais são as questões que aqui se colocam? Já foram assinaladas e eu queria sublinhá-las porque acho-as de facto de grande importância. É que a complexidade do processo de acesso a este benefício é uma forma de desincentivar muitas pessoas a requerer este benefício. Porque, digamos, a prova de recursos é muito exigente, é muito complexa, não sou eu que o digo, é um relatório da OCDE sobre as pensões em Portugal e sobre a pobreza, portanto, a prevenção da pobreza entre os pensionistas, que o diz, que de facto este sistema precisa de ser reformado, simplificado, e que, nomeadamente, aquele aspecto que Fernando Rodrigues sublinhava, de eliminar a dependência do acesso a este benefício dos rendimentos dos filhos. Quer dizer, as pessoas idosas têm direito, não é, a não estarem dependentes dos rendimentos dos seus filhos para serem ou não serem beneficiários de um apoio público que lhes permita superar a situação de pobreza. Já foi adotada uma primeira medida para um dos escalões do CSI, mas em relação aos outros escalões de rendimento, continua essa questão a existir. Não é? Francisco Branco, deixe-me... Sim, Fernanda? Pedro, só uma pequenina nota para dizer o seguinte. De facto, a atualização que foi feita foi em função já de 3 escalões e eu quando refiro, digamos, que o CSI ainda se justifica, é evidente que eu estou a ter, como dizia o Fernando, um otimismo, mas que não é um otimismo ingênuo. É um otimismo que aguarda a possibilidade de se projetar naquilo que vão ser e que já estão a ser hoje as consequências da precariedade e tudo o que vai ser resultante neste momento da crise pandémica. E, de facto, isso vai-nos criar uma configuração completamente distinta que não tem só que ver com as pensões de que o CSI está a tentar reagir. E, portanto, queria dizer que eu advogo a ideia de que, para a situação atual, talvez não é um CSI que precisemos. É um repensamento sobre a forma de olhar para aquilo que é garantia na velhice e na invalidez, independentemente de ter esse nome ou outro. Nós percebemos que cada um destes temas que estamos a discutir mereceria um debate específico sobre eles. Nós já falámos do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego, do RSI, do CSI e eu agora queria avançar ainda para outro perfil, Francisco Branco, que é o daqueles que trabalham, mas que têm salários baixos. Foi provavelmente a conclusão que, do ponto de vista mediático, teve mais impacto, foi precisamente essa, embora ela não tenha sido surpreendente para quem estuda, para especialistas, como é o vosso caso, é de que há gente é de que ter trabalho não é condição suficiente para sair da pobreza. Então, que tipo de medidas é que seriam ou serão recomendáveis? Pedro, deixe-me sublinhar que, de facto, essa surpresa mediática não deixa de ser surpreendente ao mesmo tempo, porque, na verdade, isso já vinha sendo assinalado por vários estudos e, inclusivamente, lembro-me perfeitamente, nos primeiros relatórios sobre o rendimento mínimo garantido, mostrarem que mais de 1/3 dos beneficiários eram trabalhadores. Portanto, digamos, essa evidência estava adquirida. Quer dizer, o que talvez seja mais surpreendente ainda no estudo é aquilo que nós sublinhamos, de que não se trata apenas de ter trabalho, quando nós entrevistamos estas pessoas, de estar a trabalhar e ser pobre. Trata-se de um perfil de pessoas que trabalham, que têm trabalhado, que estão a trabalhar ao longo de uma carreira significativa e longa. Isto é, o facto, não são trabalhadores intermitentes, são trabalhadores regulares. Muitas pessoas são pessoas com contrato a termo. Contrato sem termo, exatamente. Trabalham há anos e que, apesar disso, não conseguem superar a situação de pobreza. Porquê? Porque isso está associado designadamente, não só ao problema que eu comecei há pouco por referir, que é os baixos salários. Nós vivemos numa economia de baixos salários, portanto, numa cultura de baixos salários, e, portanto, esse é um aspecto fundamental, porque de desvalorização de profissões e de atividades que são socialmente extremamente relevantes, da prestação de cuidados pessoais, da prestação de cuidados a vários níveis, de atividades de suporte invisíveis na vida social e que agora, por exemplo, com a pandemia, foram claramente
entendidos como sendo essenciais, aquilo que toda a gente, que nós não vemos, os invisíveis, não é? Muitos dos trabalhos invisíveis, ou os trabalhos dos cuidados das pessoas idosas que estão institucionalizadas nos lares, portanto, toda uma série de atividades. Portanto, esta desvalorização do trabalho e do valor do trabalho, portanto, leva a que, obviamente, estas pessoas não consigam superar, é um dos fatores. Claro, o outro fator está relacionado com a estrutura familiar. São famílias mais extensas, portanto, com maior número de filhos, ou com pessoas dependentes, ou com filhos mais velhos, já adultos, mas também afetados pelo desemprego ou pela precariedade. Muitos casos em que é o provedor único da família. Exatamente, o provedor único da família. Claro que também há situações de famílias monoparentais, embora não surjam neste estudo como uma das dimensões mais significativas. E aqui, de facto, as questões que se colocam, obviamente que há medidas de política pública que têm vindo a ser adotadas por iniciativa governamental, que é a valorização do salário mínimo, obviamente é um fator que vai melhorar a condição destas famílias e, portanto, é um processo que deve ser continuado e que deve ser ampliado, mas há outros aspectos que se discutem em termos de políticas públicas, no âmbito fiscal, no âmbito, por exemplo, dos créditos fiscais aos trabalhadores, de modo a que estas pessoas que trabalham e, ao mesmo tempo, que isto seja também um incentivo ao trabalho, sejam, digamos, valorizadas e tenham uma possibilidade de oferir um rendimento superior. Portanto, há medidas fiscais e parafiscais que podem ser adotadas para além da questão essencial, que é a questão dos salários e da valorização, obviamente, do trabalho. Fernando Bessa, mudando de assunto, porque o tempo vai avançando, gostava de ouvi-lo sobre a prestação e os apoios que existem para as crianças. As crianças não estão neste estudo tipificadas como um dos perfis, mas as crianças, quando se lê o estudo atentamente, percebe-se que são não só, evidentemente, vítimas de pobreza, como estão muitas delas numa situação de risco de endemicidade de pobreza, portanto, nascer e viver toda a vida pobres. Que tipo de medidas e de apoios do ponto de vista de solidariedade social são recomendáveis? Pedro, nós não podemos pensar a situação das crianças fora do contexto mais amplo das famílias onde elas se inserem e, em especial, dos seus progenitores. E quando nós falamos de progenitores, lá voltamos nós à conversa, justamente ao debate em torno das questões dos pais e das mães que trabalham e mesmo assim são pobres. E, portanto, esta questão é absolutamente central em qualquer debate no que tem a ver com a pobreza. E é interessante, eu já aqui referi o discurso de Joe Biden, é interessante justamente o compromisso que ele assumiu para a sua presidência. E esse compromisso é claríssimo. Um deles é justamente garantir que nenhum cidadão norte-americano que trabalhe 40 horas por semana seja pobre. E, portanto, creio que é este o debate que também nós temos que fazer e que passa necessariamente, justamente como disse o Francisco, pela subida significativa dos salários, nomeadamente do salário mínimo e de todos os outros que estão relativamente próximos do salário mínimo e que as pessoas que o oferem em situação de incidente, digamos assim, laboral, correm sempre o risco de cair na pobreza. Relativamente às crianças, isto quer dizer que se nós melhorarmos o rendimento daqueles que estão em baixo, das famílias com menores rendimentos, nós estamos a melhorar as condições de vida, as condições materiais das crianças mais pobres, ao mesmo tempo que devemos agir no domínio, por exemplo, da educação, fazer com que a educação possa funcionar através de recursos que permitam minimizar os efeitos das desigualdades sociais na família, tendo em vista melhorar não apenas o aproveitamento escolar em cada ano, mas também as próprias perspectivas de estudo através das mais diversas medidas. Os apoios existentes, os conhecidos apoios existentes, parecem ser, deste ponto de vista, relativamente insuficientes. E eu dou apenas um dado que me parece que permite comprovar, enfim, me permite justificar esta minha posição. Eu lembro que para 2018, creio que são os dados mais recentes, os menores de 18 anos, portanto podemos definir como crianças, num sentido muito amplo, a incidência do risco de pobreza é superior entre os menores de 18 anos, 18,5%,
face ao total nacional e face, por exemplo, à incidência da pobreza entre o grupo de 18 a 64 ou entre os maiores de 65 anos. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer no que tem a ver com a proteção justamente dos mais novos, dos mais jovens, que nós necessitamos de acarinhar, apoiar e dotá-los das capacidades, dos recursos necessários para que eles possam, mais à frente, lutar por uma vida, como eu dizia há alguns minutos atrás, uma vida feliz e saudável. Fernanda Rodrigues, além das prestações monetárias, há também as prestações de bens e serviços. Há pouco quando falávamos do CSI, falava no acesso, não é? Portanto, nas condições que existem de acesso. No que diz respeito à prestação de bens e serviços, existe o mesmo tipo de problema ou o mesmo tipo de recomendação? Sim, eu acho que todo o acesso a bens e serviços deveria estar, digamos, sujeito a um critério de universalidade e de chegar a todos. O facto é que não é assim. O facto é que, de facto, há uma distribuição muito desigual, quer dos lugares onde isso acontece, quer das formas que são utilizadas para a sua distribuição. E julgo que isso teria que merecer alguma preocupação. A questão da crise pandémica foi um revelador muito significativo quanto a isso. É muito curioso, quando se tratou de pensar em solidariedade, uma das coisas que mais surgiu, quer no espaço público, quer entre as instituições da área, foi o apoio alimentar. O apoio alimentar, ou em géneros ou em refeições. E nem sempre isso foi conjugado, em primeiro lugar, com as necessidades nutricionais das pessoas, e também com a forma como se chegava às pessoas, fazendo disso uma verdadeira prestação, não um favor. E, portanto, alguma da distribuição dos bens e serviços está muito afetada por esta lógica de que se trata trata-se de uma dádiva, mas não propriamente de alguma coisa que é essencial para a vida das pessoas. E eu penso que, deste ponto de vista, nós precisaríamos de ter, digamos, uma informação de proximidade, que fosse efetivamente acessível às pessoas. Isso não é circunstância ainda atual hoje. Ainda há, digamos, uma grande complexidade de processos, como há pouco o Francisco referia. É evidente que muitos destes processos têm ainda uma burocratização associada muito forte, que é necessariamente um fator de distanciamento das pessoas. Penso que aquela discussão que se fazia há pouco tempo relativamente à necessidade de formação para a cidadania é alguma coisa que tem de ser bem mais geral do que o do espaço da educação. Acho que muitos dos serviços públicos e muitos dos serviços de solidariedade social ganhavam com esta necessidade de formação para o que é uma distribuição por direito relativamente às prestações não só pecuniárias, mas também em bens e serviços. Chama a atenção para o facto de que nesta matéria nós chamamos de provisão. Provisão precisa de provedores e menos de funcionários. E eu penso que muitas vezes nós estamos muito preenchidos de funcionários e muito pouco ainda, ou talvez precisemos de reforçar a lógica dos provedores de serviços e nos serviços incluo toda a panóplia daquilo que faz e que hoje compõe o campo dos serviços que podem ser prestados. A professora Fernanda Rodrigues falou agora da pandemia. Nós não temos falado especificamente da pandemia, e isso não é por acaso, é para que não confundamos este estudo com a pandemia, porque o estudo mostra como são persistentes as causas da pobreza, mas a verdade é que no último ano a pandemia trouxe uma súbita ruptura do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e portanto gostava também de ouvir-vos, Francisco Branco e depois Fernando Bessa, sobre o que é que já podemos avaliar do ponto de vista do impacto da pandemia e do ponto de vista da solidariedade social na sociedade portuguesa. Avaliar e aprender também. Não, vamos ver. De facto, eu vou sublinhar talvez dois aspectos. Um primeiro aspecto é o de que, portanto, a pandemia veio tornar muito visível muitas as desigualdades sociais existentes,
que aparentemente estavam como que meio escondidas, não é? E veio também revelar que, relativamente, nomeadamente à questão da pobreza, portanto, se nós pensarmos nestes perfis que nós identificamos, eles vão ter impactos diferentes sobre estes perfis. Se pensarmos, por exemplo, nas pessoas idosas, não havendo neste contexto medidas de austeridade que vão afetar, por exemplo, o valor das pensões, podemos dizer que desse ponto de vista não haverá um grande impacto, mas, por exemplo, haverá porventura um impacto na medida em, como há pouco a Fernanda Rodrigues dizia, apesar da sua exiguidade em muitas circunstâncias, as pensões e outros recursos que as famílias oferem são, digamos, utilizadas para acorrer às necessidades e às dificuldades que afetam diferentes membros da família. E, portanto, a pressão que pode vir, que se exerceu sobre aqueles que, apesar de tudo, têm recursos mais estáveis, apesar de exíguos, como são as pensões, portanto, é claramente um problema que se coloca, não é? Relativamente, por exemplo, aos apoios públicos e às políticas públicas que nós analisamos aqui, de facto, o Estado adotou alguns mecanismos de simplificação que permitiram a continuidade desses benefícios, portanto, de uma forma mais ágil, mas claramente, quer dizer, os impactos sobre os impactos de redução dos rendimentos do trabalho, os impactos de desemprego, das atividades precárias, das atividades ligadas a setores que foram fortemente afetados pela crise económica associada à pandemia, portanto, isso teve inevitavelmente impactos que nós ainda não conseguimos medir, portanto, neste momento. Não é? Fernando Bessa, nós já estamos nas notas finais, mas lançava-lhe também esta questão da pandemia, sem prejuízo de querer incluir outras notas finais. Não. Certo, Pedro, obrigado. Rapidamente, apenas para dizer que, de facto, a pandemia está a ter efeitos muito desiguais, mesmo no contexto dos trabalhadores e dos aposentados mais pobres. Eles não estão a ser atingidos por igual. O Francisco referiu o caso justamente dos reformados, que não foram atingidos nas suas pensões, mas no caso dos trabalhadores parece evidente que aqueles que estavam mais dependentes de atividades terciárias, ligadas nomeadamente ao turismo e à restauração e à hotelaria, foram particularmente atingidos. Trabalhadores esses que já enfrentavam de forma ordinária situações de sazonalidade, baixos salários, intermitência, etc. E, portanto, a pandemia, claro, colocou debaixo sob uma maior tensão, uma camada significativa das pessoas na sociedade portuguesa. Mas eu creio que há aqui uma nota a sublinhar, sem querer falar no futuro, porque, enfim, não sabemos muito bem o que virá, mas eu creio que o que a pandemia mostrou, não apenas em Portugal, mas um pouco por todo o lado, foi justamente, não diria o regresso do Estado, mas sobretudo a relevância do Estado no domínio social e até da regulação económica. E, portanto, há aqui justamente uma nota, uma expressão concreta do impacto da pandemia que eu creio que está a ter consequências notórias do ponto de vista da definição das políticas públicas, nomeadamente, é manifesto isso nos Estados Unidos. Fernanda Rodrigues, para terminar, além das notas finais, se calhar aproveita esta deixa, que é, talvez exista agora um contexto social e, portanto, político para adotar determinadas medidas que noutro tempo não seriam possíveis, mas pergunto-lhe isto. Nós temos vários estudos, este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos traz novas conclusões, novas metodologias, há outros estudos que têm vindo a ser publicados ao longo do tempo, portanto nós temos muita informação e muito conhecimento. E a informação e o conhecimento devem servir, sobretudo, de base de apoio à tomada de decisão das políticas públicas. Quais são os obstáculos que existem para que essa transformação de conhecimento em políticas públicas, por vezes, não aconteça com a cadência desejada? Eu penso que os fatores são muito diversos e que o fator habitualmente mais invocado é que somos um país pobre e, como tal, obviamente, temos escassos recursos. Eu julgo que a justificação é mais complexa do que isso. E, efetivamente, do meu ponto de vista, o que tem acontecido é que, neste campo em particular da pobreza, se tem confundido muitas vezes a necessidade de medidas para o enfrentamento da pobreza com a questão das políticas sociais. Já aqui foi dito.
E, portanto, é necessário, digamos, um espectro mais amplo para o equacionamento de tudo aquilo que é necessário neste campo. Depois ainda, dizia eu, a questão de que se trata efetivamente da necessidade de políticas e não propriamente e só de programas ou de medidas avulsas. Isto é, precisaríamos de ter, de facto, consistentemente uma estratégia, uma política que efetivamente não só fosse grandiosa do ponto de vista do diagnóstico que faz, mas se comprometesse com o acompanhamento daquilo que é realizado. E julgo que o que tem acontecido em vários folgos que este problema tem tido é que nós temos desistido muito facilmente daquilo que planeamos, porque não temos tido mecanismos de acompanhamento político, acompanhamento cívico relativamente a muitas dessas medidas. E isso, do meu ponto de vista, é fundamental. De qualquer forma, e para alegrar o meu colega Fernando Bessa, queria mais uma vez mostrar o meu otimismo. E o meu otimismo traduz-se no seguinte: eu acho que, apesar de tudo, tendência não é fatalidade. E que a circunstância de nós estarmos hoje a viver ainda um ciclo tendencialmente de acréscimo de pobreza, esta não é uma fatalidade, nem política, nem cívica. E que nós temos à nossa disposição, quer como profissionais, quer como agentes de outra ordem, quer como ativistas, quer como cidadãos, temos na nossa mão a capacidade de influência, muitas vezes não sucedida como gostaríamos, mas a questão é de facto um campo de enorme resistência e também um campo em que as propostas têm de ser colocadas em cima da mesa. Não chega, como eu dizia, e ainda bem que este estudo faz, termos uma atitude contemplativa relativamente a como é as várias cores da pobreza. Muito bem, e agora o que fazemos? É preciso traduzir essas cores em medidas de política, é preciso que essas medidas de política se desempenhem ao mais alto nível e não confundamos o que é uma política para a pobreza com o que é uma política para a saúde, outra para a segurança social, uma política integrada num conjunto de coisas que os cidadãos contam, não por favor, mas por direito. Esta não é só a minha esperança, é a minha certeza, Fernando. É uma belíssima e auspiciosa forma de terminarmos este debate e este ciclo de debates. Fernanda Rodrigues, Francisco Branco e Fernando Bessa, quero agradecer-vos a vossa presença para este interessantíssimo debate e agradecer-lhe a si, que nos acompanhou neste debate. Ele, como os outros, aliás, todos os debates deste ciclo estão disponíveis nas redes e no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mais uma vez, e em nome da Fundação, muito obrigado.